no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Ceará promove neste mês de janeiro uma campanha de combate e prevenção da hanseníase. Com a denominação de Janeiro Roxo, a campanha tem por objetivo disseminar informações para maior conscientização da população sobre a gravidade da doença. Sobre esse assunto, a gente recebe agora no Jornal Alerta Geral a médica Genúcia Matos, que é conselheira da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Ceará. Doutora Genúcia, seja bem-vinda ao Jornal Alerta Geral. Em meio a tantas preocupações com a pandemia da Covid-19, síndromes gripais, como fazer para despertar a atenção dos cearenses sobre os cuidados que todos devem ter ou que devem ser adotados em relação aos sinais da hanseníase? Bom dia! Bom dia a todos. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui para a gente poder divulgar um pouco sobre a importância da hanseníase. A hanseníase é uma doença das mais antigas da humanidade. É uma doença que é infecto-contagiosa, causada por uma bactéria chamada Mycobacterium lepra. E ela tem disseminação tal qual as viroses, tal como o coronavírus ou como o vírus da influenza, através de gotículas de saliva e muco nasal. A diferença é que ela é uma bactéria e não um vírus, e é uma doença que pode ter um período de incubação muito longo. Ao passo que o coronavírus e as viroses, de uma maneira em geral, tem um período de incubação que varia em torno de 15 dias, a hanseníase ela pode ter um período de incubação de até 10 anos. Então, isso torna a doença com uma certa seriedade, porque você fica durante muitos anos portador da bactéria e muitas vezes disseminando essa bactéria para os seus contactantes sem que você saiba que está doente. Então, a hanseníase é uma doença, apesar de comprometer principalmente a pele e os nervos periféricos, é uma doença que tem um componente funcional importante, porque ela pode, destruindo os nervos periféricos, provocar a formação de úlceras e incapacidade de membros acometidos, como braços e pernas. Além do que é uma doença que pode comprometer outros órgãos, como os olhos, os rins, o coração, os pulmões, entre outros. Então, no meio dessa pandemia, que é a pandemia de coronavírus e do vírus H3N2 da influenza, a gente não pode esquecer, não pode negligenciar a hanseníase, que há muito tempo vem sendo disseminada a ideia de que é preciso fazer campanhas, porque o nosso país é o segundo país onde a incidência de hanseníase é maior no mundo. Só perde da Índia e em seguida está o Brasil. Os países mais atingidos são os países com baixo IDH. Apesar do Brasil ser um país em desenvolvimento, ele ainda é um país que tem muitas diversidades sociais e econômicas. Então, a gente não pode esquecer a importância de disseminar, de falar sobre a hanseníase. A senhora fala que a Índia é o país campeão da doença e aqui no Brasil, o Brasil é o segundo país com mais casos de hanseníase. Nesse caso aqui do Ceará, qual é a realidade hoje se comparado com outros estados brasileiros? Quantos casos da doença nós temos registrados? Se há um crescimento do número de registros da doença? Não, ao contrário do que a gente imagina, a doença ela não está em crescimento no mundo. A doença ela vem diminuindo no mundo, mas mesmo assim ela ainda preocupa. No Brasil, por ano, são cerca de 28 mil novos casos diagnosticados. Hoje em dia a gente tem essa facilidade de diagnóstico precoce da doença,
porque os nossos profissionais médicos que trabalham com o programa de saúde da família, eles estão capacitados, foram capacitados pelos dermatologistas para poder fazer um diagnóstico que eminentemente é clínico pelos interiores afora. Então, a gente não precisa mais ter que ir até um dermatologista para isso. Os locais mais acometidos no Brasil são as regiões mais pobres, né, como é o centro-oeste do Brasil, o norte e o nordeste. O nordeste é a região onde você tem cerca de 44% dos casos estão localizados aqui no nordeste. Então, ainda é uma região pobre que inspira muitos cuidados e a prevenção é o melhor método para a gente poder barrar a evolução dessa doença. Doutora Genúcia, também conosco aqui o jornalista Beto Almeida. Doutora Genúcia, bom dia. Bom, a gente está falando de uma doença que ela tem um histórico, vamos dizer assim, de muita segregação, de muito preconceito, porque quando a gente fala hanseníase, no popular é lepra, né? Nós estamos falando de pessoas que antigamente eram chamados de leprosos, nós tínhamos até então os leprosários, eu lembro aqui que acho que em Maracanaú nós tínhamos a Redenção, a colônia Antônio Justa, por exemplo. O que mudou, digamos assim, na forma de encarar a doença? O avanço da ciência, o fim dos leprosários, isso de certo modo deu uma humanizada e avançou melhor no tratamento? Bom dia, Beto. Com certeza, sem dúvida. Antigamente, Beto, a hanseníase era uma doença chamada de lepra. Mudou o nome porque mudou a doença. Se você perguntar a uma pessoa de 80, 90 anos de idade, ela com certeza vai conhecer com o nome de lepra. Se você falar com um jovem, ele vai saber que a hanseníase é uma doença onde você tem perspectiva de controle e cura. Então, assim, a doença, ela com o avanço dos antibióticos, ela teve, assim, um grande salto. Naquela época, havia os leprosários, eu acho que no Brasil foram criados cerca de 50 leprosários, aqui no Ceará a gente teve alguns. Esses leprosários, eles acabavam segregando essas pessoas, e essas pessoas, quando os leprosários acabaram, eles ficaram meio que perdidos, porque não tinha, a família não aceitava de volta. Então, criou-se uma outra doença, que é a doença da segregação, né, do medo, do pavor. Né? Então, assim, eles acabaram ficando nesses leprosários porque não tinham como retornar à sociedade. Então, hoje em dia, a gente sabe que no primeiro dia que você começa o tratamento com os antibióticos adequados, a doença ela deixa de ser transmissível. E isso daí foi alguma coisa assim que deu um grande passo. Até a década de 80, nós atendíamos os nossos pacientes e nós dizíamos, olha, você vai tomar, se fosse uma hanseníase paucibacilar, quer dizer, aquele paciente que não transmitisse a doença, ele tomaria remédio durante 30 anos. E se fosse um paciente multibacilar, ele era condenado a ficar em tratamento durante a vida toda. Hoje em dia, o tratamento é em torno de 12 meses e o paciente recebe alta. Isso é um grande avanço, né? Uma grande oportunidade para que as pessoas leiam um pouco mais, escutem mais, e isso está fazendo com que essa mistificação de que seja uma doença onde cai o dedo, cai o nariz, cai a orelha, tenha sido perdida ao longo dessas últimas décadas. A senhora falou, Luciano, uma coisa que me chamou aqui a atenção, que ela falou o seguinte, que a prevenção é muito importante. Agora, eu pergunto, como é que se previne? Como é a forma de se prevenir de uma doença como essa, da hanseníase? A prevenção, a gente fala no sentido do diagnóstico precoce. Então,
Se você tem uma pessoa em casa, né, que apresenta uma mancha, geralmente ela começa com uma manchinha branca, com uma certa alteração de sensibilidade, é buscar imediatamente um posto de saúde onde todos os nossos colegas estão capacitados para poder dar um diagnóstico. Esse paciente, ele é diagnosticado e imediatamente todos os seus contactantes são trazidos até a unidade de saúde, onde eles são examinados e eles são medicados com um imunoestimulante, que é uma BCG. Eles tomam a vacina BCG para que eles possam melhorar da sua imunidade, porque eles estão tendo contato direto com o indivíduo portador do bacilo. Só que, assim, graças a Deus, né, a gente sabe que dos pacientes portadores de hanseníase, poucos é que evolui para uma forma mais grave, mais disseminada da doença, que seriam os transmissores, né? A maioria, quando entra em contato com o bacilo, ou ele não desenvolve a doença, ou então se desenvolve, ele desenvolve uma forma mais branda, que não é capaz de transmitir para outras pessoas. Então, sempre fica o alerta, quando você tiver alguma alteração de cor na pele, que aí é o caso de uma mancha, ou então mesmo uma placa, onde a lesão ela é mais infiltrada, mais vermelha, onde há alteração de sensibilidade, né? Não deixe de procurar o posto de saúde, porque a chegada até o dermatologista, você sabe, Beto, que é mais complicada, né? Às vezes requer uma fila, e a gente sabe essas dificuldades que estão sendo aos poucos corrigidas. Mas ainda existe muita dificuldade para chegar até o dermatologista. Mas veja, todos os médicos de todos os postos estão capacitados para o diagnóstico e para tratamento da doença. Doutora Genúcia, eu quero agradecer a sua entrevista aqui no Jornal Alerta Geral, com esses esclarecimentos tão importantes, porque nesse momento todas as nossas atenções estão voltadas para a mobilização, para os cuidados com a pandemia da Covid-19 e, ao mesmo tempo, também com essa epidemia de gripes. E é um momento oportuno também para reflexão sobre os cuidados que as pessoas devem ter com a hanseníase. A senhora, eu agradeço a presença aqui no Jornal Alerta Geral e dizer que o espaço está sempre aberto para levar aos nossos ouvintes essas informações tão preciosas na área da saúde. A senhora, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Muito obrigada e bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com a médica dermatologista, conselheira da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Ceará, a doutora Genúcia Matos, jornalista Beto Almeida, com essas informações importantes, repito, nesse cenário da pandemia da Covid-19, para as pessoas também voltarem o olhar para essa preocupação, para os cuidados sobre os sinais da hanseníase.